FM. Banda B. Juntos somos mais conteúdo, mais notícia, mais esporte, mais música, mais alegria, mais emoção. Juntos fazemos da Banda B a sua rádio, a rádio do coração. Eleições, Banda B. 1h15, horário de Brasília, estamos começando aqui dentro do Banda B Notícias, a série de entrevistas que vamos realizar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba do pleito 2024. E começamos hoje com o candidato Ney Leprevô do União, junto conosco aqui nos estúdios da Banda B. A Franciele já se apresentou, o Carlos Couba, que está também por aqui, e toda a equipe Banda B para trazer para você em todas as plataformas, seja no YouTube, Facebook, pelo portal Banda B, pelo blog Politicamente, todas essas entrevistas. Franciele Azevedo, Carlos Couba, boa tarde para vocês, né? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, nosso ouvinte da Rádio Banda B. A gente já cumprimenta o candidato. Só para reforçar o que Paulinho disse, a Banda B abre hoje a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura. Conversaremos nos próximos dias com 6 dos 10 candidatos em disputa. O critério para incluir na sabatina da Banda B foi aqueles que alcançaram o mínimo de 5% das intenções de voto na pesquisa Radar Portal Banda B, registrada sob o número 03410 de 2024, no Tribunal Regional Eleitoral e com grau de confiança de 95,5%. É importante lembrar, como o Paulinho disse, que nós estamos ao vivo pela Rádio Banda B, nas frequências FM 79.3 e AM 550, pela internet no portal Banda B e também no nosso aplicativo, também a transmissão em vídeo pelo canal da Banda B no YouTube, no Facebook, além do portal Banda B, pelas redes sociais do blog Politicamente e pelo portal Terra, que é parceiro aqui da Banda B. Hoje aqui no estúdio, abre a rodada de entrevistas o candidato do União Brasil, Ney Leprevô, nas urnas. O número dele é o 44. Ney Leprevô volta a disputar a cadeira de prefeito na capital paranaense após 8 anos. Em 2016 foi para o segundo turno, mas perdeu para Rafael Greca. O nome completo é Ney Leprevô Neto, em homenagem ao avô que foi prefeito de Curitiba em 1948. Nosso entrevistado tem 50 anos, é formado em administração de empresas, com MBA em gestão de cidades e administração pública. Iniciou a carreira política em 1996, quando foi eleito vereador em Curitiba, o mais jovem da história, com 22 anos na época. Foi secretário de esporte da cidade na gestão de Jaime Lerner. Foi também o titular da Secretaria de Justiça do Paraná, no governo Ratinho Júnior. Foi eleito deputado federal em 2018 e deputado estadual em 2022. Ao registrar candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, declarou patrimônio de R$ 2.587.268,43. A chapa de Ney Leprevô tem como vice Rosângela Moro, que também é do União Brasil. Em 2022, ela concorreu ao primeiro pleito e foi eleita deputada federal pelo estado de São Paulo. Bem-vindo, candidato. Obrigado, muito obrigado, Fran. Boa tarde ao Carlos Couba, aqui, ao Paulinho, ao Toninho, aqui, que é meu vizinho lá da adolescência, na Santa Quitéria, a Kátia Brimbati, a todos os jornalistas que estão aqui acompanhando essa entrevista. Então a gente abre... E boa tarde principalmente aos ouvintes, aos obviamente. ouvintes, que podem mandar pergunta aqui para o nosso WhatsApp. A gente abre essa sabatina perguntando a pergunta básica. Por que o senhor quer ser prefeito de Curitiba? Para retribuir para os curitibanos tudo o que eles me deram na vida. Curitiba me deu estudo, inicialmente na escola Anice Braga, depois no Colégio Bom Jesus, depois no Colégio Marista Paranaense, depois no Cursinho do Positivo, depois por 2 anos e meio na Faculdade de Direito de Curitiba. Curitiba fez com que eu fosse um empresário bem-sucedido, com apenas 19 anos de idade. Curitiba me deu o mandato e me fez vereador mais votado da cidade. Curitiba me fez o deputado estadual mais votado da cidade. Curitiba me deu o mandato de deputado federal, ou seja, eu devo muito à nossa gente. E eu sou prefeito nesse momento em que Curitiba precisa resgatar a capacidade de inovar para melhorar a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais humildes, para retribuir a Curitiba o que a boa gente
da nossa cidade fez por mim. Candidato, o senhor disputou a Prefeitura de Curitiba no ano 2016, começou ali a corrida eleitoral com 3% de intenções de voto. Chegou ao segundo turno, disputou e acabou perdendo para o atual prefeito Rafael Greca, né? E em 2020, diante de um cenário de pandemia, o senhor acabou desistindo de disputar também a prefeitura. Não concorrendo, né? Não desistindo porque não estava aprovado em convenção. Não concorrendo, e aí teria sido um pedido, até o senhor disse publicamente, teria sido um pedido do governador Ratinho Júnior. E a gente sabe que nessa pré-campanha, não sei se houve um pedido do próprio governador para que o senhor novamente não entrasse nessa disputa, mas fato é que houve ali intenso assédio, vamos dizer assim, para que o senhor não entrasse nessa disputa. Por que agora o senhor resolveu dizer não e ir para a disputa e em 2016 o senhor disse que sim, que abriria a mão? Por que essa diferença? Porque o momento é outro, né? Naquela época o candidato Rafael Greca era candidato à reeleição, vinha fazendo uma gestão razoavelmente boa, o governador Ratinho Júnior tinha em mim um dos seus secretários de maior confiança, eu comandei a pasta mais importante do governo do Paraná, que era a pasta de Justiça, Família e Trabalho. Nós estávamos em pandemia e o governador me pediu para que permanecesse no governo com uma missão: não deixar nenhum paranaense passando fome durante a pandemia. E foi o que nós fizemos. Fiz o cartão Comida Boa para socorro alimentar dos paranaenses, fizemos uma operação quase que militar para entregar mais de 90 mil cestas básicas para os alunos de todas as APAES e de todas as instituições que cuidam de pessoas com deficiência no Paraná, e eu comandei a retomada após a pandemia. Foi no governo Ratinho Júnior, na minha gestão como secretário de Justiça, Família e Trabalho, que nós colocamos, com a ajuda, evidentemente, dos empresários e dos trabalhadores paranaenses, o nosso estado em primeiro lugar do Brasil, Carlos, na geração de empregos com carteira assinada, através das agências do trabalhador. Você sabe, Carlos, que o melhor programa social é o emprego com carteira assinada, porque dá condições para a pessoa ter prosperidade na vida e dá também liberdade para a pessoa não depender de assistência social e de favores de políticos. Agora é um outro momento. De fato, eu recebi emissários do governo e emissários também do meu adversário que convidaram o meu irmão Alexandre Leprevot, que é vereador de Curitiba, para ser vice do candidato da máquina municipal. Me convidaram para ser primeiro secretário da Assembleia. É um cargo muito importante, é o terceiro cargo mais importante do Estado, depois de governador e de vice-governador e de presidente da Assembleia, ou seja, o quarto cargo mais importante do Estado, né? Não está na linha sucessória, né, o primeiro secretário, mas é um cargo importante pela estrutura toda que lidera, né? Mas eu tinha um compromisso com os meus eleitores e eu sou um homem de palavra. Quando eu deixei de ser deputado federal, eu falei: estou voltando para Curitiba, ser deputado estadual, porque vou ser candidato a prefeito. Então eu não titubeei por momento algum. Eu sempre disse que eu ia ser candidato. Os adversários espalharam, ficaram 6 meses dizendo que eu não ia ser. Muita gente perdeu apostas aí, pelo que eu sei. Mas eu sempre tive a convicção de que seria candidato e entendo que nesse momento Curitiba está precisando de mim. Porque se por um lado o prefeito Greca faz uma boa gestão no que se refere à zeladoria pública nos bairros de classe média alta, por outro lado a gente vê os bairros mais distantes do centro praticamente abandonados pela atual gestão municipal. Então eu venho para que a gestão trabalhe para todos. Ninguém vai ser discriminado. Nenhum dos 75 bairros de Curitiba vai ficar sem serviços públicos eficientes,
quando eu for prefeito, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, Carlos. Agora, o senhor então disse que já fez parte desse grupo político do governador Ratinho Júnior, né? Já esteve no PSD, saiu, foi para o União Brasil. Então o senhor já teve dentro desse grupo político? Do Greca, nunca. Do governador Ratinho Júnior? Estive não, continuo estando. Não no PSD, agora no União Brasil. Continuo sendo. Faz parte da base aliada. A minha amizade com o governador Ratinho Júnior é indissolúvel. Nossos pais já eram amigos na época de pobreza ainda do Ratinho pai, quando ele não tinha se tornado o apresentador de televisão mais famoso do Paraná e um dos mais famosos do Brasil. Nada, nenhum tipo de intriga vai fazer com que o Ratinho Júnior e eu deixemos de ser amigos. E nós temos pequenas divergências de ordem política, por exemplo, em relação à terceirização de escolas, que eu sou contra, ele é a favor, mas temos muito mais convergências políticas. Nós somos a favor de que o empresariado do Paraná tem que poder trabalhar com liberdade para gerar empregos. Nós trabalhamos pelo progresso. Eu sou a pessoa que lutou a vida inteira pela ponte de Guaratuba, o governador está fazendo. Eu fui a pessoa que fui lutar lá em Matinhos, quando muita gente importante era contra, pela obra da revitalização da orla, que está praticamente concluída pelo governador. Eu que sempre defendi a revitalização da rodovia dos minérios, da rodovia da uva. O governador, todas as obras pelas quais eu lutei durante o governo do Requião, durante o governo do Beto Richa, ele está realizando agora. Então eu tenho que admitir que, de modo geral, o Ratinho Júnior é um excelente governador. E quando eu for prefeito de Curitiba, a primeira visita que eu vou fazer é ao Ratinho Júnior. Eu vou lá porque eu tenho muitos projetos que quero colocar em prática e que eu vou contar com o governo do estado para colocá-los em prática. Aí talvez vou me antecipar aqui, talvez você diga, não, mas o governador apoia o teu adversário. O governador está cumprindo a palavra dele. Se ele não apoiar o meu adversário, ele estará incorrendo em infidelidade partidária. Os padrinhos políticos nacionais do meu adversário são o Rodrigo Pacheco, que é do PSD, do Pimentel, do Greca, do Ratinho Júnior, o Kassab, que é o presidente nacional do PSD. Como é que o governador vai se indispor com esses caciques do partido dele e do Pimentel para me apoiar? Não tem como. Então eu compreendo a posição do governador, respeito o fato dele estar cumprindo a sua palavra, mas eu serei o vencedor, sentarei com o governador e vou contar com toda certeza com o governo do estado para me ajudar. Aliás, Carlos, já tem muita gente boa, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, gente técnica, gente com experiência de gestão, colaborando sem aparecer com o meu programa de gestão para Curitiba. Essas pessoas não podem se expor, mas tem gente experiente do IPUC, tem gente experiente dos órgãos públicos do Paraná, me ajudando a formatar propostas para essa Curitiba mais humana, mais eficiente, mais inovadora, que eu vou fazer junto com as pessoas a partir de janeiro do ano que vem. E o que tem de errado nessa atual gestão, né, que tem sido defendido aí pelo candidato Eduardo Pimentel? A primeira coisa que a gente vai mudar é o seguinte, Fran: a prefeitura tem que parar de atrapalhar as pessoas. Essa história de aumentar IPTU todo ano acima da inflação, na minha opinião, está muito errado. Essa história de montar uma indústria das multas na cidade, isso é um crime. Eles arrecadaram 220 milhões de reais no ano passado com multas de trânsito. Você sabe quanto disso foi para conscientização, para educação no trânsito? Só 1%. Você sabe, Carlos, quanto que eles deram desse valor para reabilitar vítimas do trânsito? Pessoas que ficaram com deficiências por causa de acidentes de trânsito? Nada, absolutamente nada. Agora, eu não estou falando que tem que tirar os radares. Pode manter os radares. O radar, ele tem que ter uma função de conscientização, de educação. Ele pode, na primeira vez que a pessoa erra, emitir uma advertência.
na segunda vez, emitir a multa. Até porque hoje o que estão fazendo com as pessoas é uma pegadinha. Você tem numa via pública lá um radar que estabelece 30 quilômetros de velocidade máxima, aí já aumenta para 60, depois volta para 40. O senhor quer padronizar? Eu quero padronizar, Carlos, a velocidade nas vias públicas que tem radar. Se começou em 50, que vá a 50 até o final. Claro que na frente da escola, aí tem que colocar uma lombada eletrônica para diminuir mais ainda a velocidade. Mas, de modo geral, acaba a pegadinha com a padronização. E, além de tudo, nós temos que lembrar que quem mata no trânsito não é a tiazinha que está indo buscar o neto na escola, não é o motorista de táxi, não é o motorista de aplicativo. Quem mata no trânsito são pessoas jovens, embriagadas, dirigindo em alta velocidade, principalmente nas noites de quinta, sexta, sábado e domingo. É só abrir o jornal para ver isso, é só entrar no portal da Banda B para ver isso. Então, eu quero acabar com a indústria das multas em Curitiba. Esse é um dos erros da atual gestão, essa indústria da multa. Quer ver outro erro da atual gestão? A complicação que eles criam para quem quer empreender. Você tem que deixar o povo ter liberdade para poder prosperar. Tem gente que está aí esperando um alvará da prefeitura há mais de 9 meses para abrir um salão de beleza, para montar um pequeno comércio no bairro e não tem esse alvará, gente. Vamos deixar o povo trabalhar, vamos deixar o povo prosperar, vamos deixar as pessoas serem felizes. A atual gestão da prefeitura, ela não dá liberdade para o cidadão progredir. Carlos, antes de deixar você fazer mais uma pergunta, eu vou abrir espaço aqui, porque a gente está com estudantes do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Tem uma pergunta aí, né, Paulinho? Do Gabriel Henrique de Souza. Vamos ouvir aqui o Gabriel, então. Olá, meu nome é Gabriel Henrique de Souza, faço parte da Universidade Positivo e a minha pergunta é: o senhor diz que é de ideias e não de ideologias. União Brasil faz parte da base do governo Lula, do PT, ao mesmo tempo que tem setores que apoiam o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Poderemos dizer que essa fala do senhor remete a uma estratégia para não perder apoio de nenhum dos lados, ao mesmo tempo que serve para ter mais chances de angariar votos dos dois lados? Muito bom, Gabriel, excelente pergunta. Olha, parabéns, você é um rapaz muito inteligente. Na verdade, aqui no Paraná, essa característica do União Brasil que me agrada. Cada diretório, cada executiva tem liberdade. Aqui no Paraná, nós somos oposição ao governo federal. Não fazemos uma oposição raivosa, não fazemos ataques abaixo da linha da cintura, não trabalhamos com fake news, mas somos oposição ao governo Lula. União Brasil do Paraná e União Brasil de Curitiba são oposição clara ao governo Lula. Eu mesmo, nem quando muitas pessoas, a maioria dos brasileiros, tinham uma admiração profunda e expressiva pelo presidente Lula, por questões de visão política, nunca votei nele para presidente e nem na presidente Dilma. Agora, o presidente Lula tem um candidato aqui em Curitiba. O candidato do Lula é o médico, ex-prefeito e deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o Luciano Dutti. E tem também uma outra pessoa que parece ter um certo apoio velado de algumas correntes do PT, que é o candidato Eduardo Pimentel. Basta vocês verificarem nas redes sociais, existem diversos vídeos do prefeito Rafael Greca, que é o principal apoiador, o maior cabo eleitoral, o mentor, o padrinho político do Eduardo Pimentel, tecendo elogios e gritando "Viva Lula!". Então a candidatura do Pimentel é uma candidatura um pouco melancia, ela é verde por fora e vermelha por dentro. O único candidato que não tem compromisso com nenhuma ideia comunista ou socialista sou eu, porque eu sempre defendi o bom senso. Eu entendo que nós vivemos num país onde temos que incentivar a livre iniciativa, o empreendedorismo, dar oportunidade para as pessoas crescerem na vida, dar liberdade para as pessoas serem prósperas. Agora, o PSD, que é o partido do vice-prefeito que é candidato, tem diversos
ministros no governo do Lula, 3 ministros, se eu não me engano, e eu nunca ouvi o presidente do partido dele falar qualquer coisa contra o atual governo do Lula. Assim como também é importante lembrar que o partido do presidente do Senado, que não assumiu nenhuma posição mais firme em relação a alguns problemas que estão sendo detectados de extrapolamento de função do STF, é também do PSD, é do partido do vice-prefeito. Eu já fui do PSD, eu sei como é que o PSD funciona. O PSD colocou o PCdoB na minha coligação contra o Greca da vez passada. Dessa vez eu fui para um partido onde eu tivesse a liberdade de não deixar ninguém dar palpite nas minhas alianças. E foi assim no União Brasil. Eu só quis me unir com a democracia cristã, porque eu me considero um democrata cristão, e com o Agir, que é um partido que tem também uma plataforma moderna e uma plataforma que não se confunde com o viés esquerdista. Mas, candidato, a União Brasil também tem ministros no governo Lula. Sim, foi o que eu falei, a União Brasil tem, mas a diferença do União Brasil é que os diretórios e as executivas municipais são independentes. Isso está estabelecido dentro do União Brasil, é uma prática. Sim. Tem estados em que o União Brasil é aliado de pessoas de esquerda. Aqui em Curitiba não é. Por quê? Porque a gente tem essa liberdade. Não vem a decisão de cima para baixo, como nos outros partidos. E aproveitando essa fala que o senhor falou da questão da polarização, PT, vamos fazer um exercício de futurologia aqui. O senhor indo para um segundo turno, que não seja o candidato Luciano Dutti, o senhor aceitaria o apoio do PT num eventual segundo turno? Eu não gosto de fazer raciocínio sob hipóteses, Carlos, mas tem que deixar bem claro que a nossa convicção, a convicção da nossa campanha, e isso vai surpreender vocês, mas nós temos estudos que eu não posso divulgar porque não são registrados no Tribunal Regional Eleitoral, é de que nós vamos vencer a eleição no primeiro turno. Eu não estou pensando, não estou cogitando a hipótese de ir para o segundo turno. Vai dar NEI no primeiro turno, Carlos Koubach. Acredite nisso, tenha fé. Deus é grande, a luz de Curitiba é Jesus. Vai dar NEI, agora é NEI. Agora é Ney, agora é Fran, agora é Carlos, agora é Maria, agora é João, agora é Paulo, agora é Pedro, agora é Cláudia, agora é Kátia, agora é todo mundo unido por amor a Curitiba. É 44 na cabeça. O senhor falou em relação a alianças, né? Ter a Rosângela Moro como vice foi uma escolha sua? E o fato dela ser deputada federal por São Paulo, né, não pode gerar uma questão de oportunismo político? E como é que o senhor lida com essas críticas? A sugestão, e por sinal muito feliz, de colocar a doutora Rosângela Moro como vice, foi do presidente nacional do União Brasil, após ouvir os conselhos do Murilo Hidalgo, que é o presidente do Paraná Pesquisas. O Murilo levou a ideia para o Antônio Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil. O Antônio Rueda chamou eu e o deputado federal, o jovem deputado federal Felipe Francischini, para uma reunião lá em Brasília. Chamou também o senador Sérgio Moro e deu essa sugestão. E foi muito feliz na escolha, na sugestão. Eu aceitei, eu poderia não ter aceitado. Eu quis. Por quê? Porque eu confio na doutora Rosângela. Você não pode ter um vice no qual você não confie. Você não pode ter um vice que vai mandar cortar o cabo do freio do teu carro depois da eleição para assumir a prefeitura. A doutora Rosângela eu conheço há muito tempo. Ela era advogada da Federação das APAES, trabalhamos juntos pela pessoa com deficiência. Eu tenho algumas causas que eu sempre levantei na minha vida política, voltadas às pessoas com síndrome de Down, as crianças autistas, as APAES. Então a minha amizade com ela é longa. Não dá para pôr um vice que não seja teu amigo. Por outro lado, ela é advogada, vai me ajudar muito na parte legal do município. Ela é uma pessoa bem disposta, é trabalhadora, é simpática, é muito humana. Então eu estou super feliz com a vice. Agora, claro que o pessoal lá de São Paulo ficou brabo com ela, né? Porque a gente resgatou para o Paraná um talento. Nenhum estado gosta de perder um talento. Só que o meu compromisso não é com São Paulo, né? É com o Paraná. Então, quando entram lá os paulistas
na minha rede social me xingando, e eu fico até feliz. Eu tomei deles a doutora Rosângela Moro, ela é um grande talento, ela tem um futuro político brilhante, ela está me ajudando bastante na campanha. Ela e a Karina, minha mulher, estão todo dia indo comer bolo, tomar chá na casa das senhoras aí durante a manhã, durante a tarde, estão visitando os ônibus, estão indo nas entidades que cuidam de pessoas dependentes químicas, estão visitando as instituições beneficentes. Eu estou adorando o trabalho da minha vice, ela está somando muito. Agora, candidato, aproveitando que a gente está falando da Rosângela Moro, do Sérgio Moro, o senhor já anunciou que, se eleito for, vai criar a Agência Anticorrupção de Curitiba. O que é essa agência? Como que ela vai trabalhar, já que o município tem ali suas... atuação mais restrita do que, por exemplo, crimes estaduais, crimes federais? Como que vai funcionar essa agência? Vai funcionar mais ou menos como funcionou. Eu, quando fui secretário de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, eu montei um setor de inteligência dentro da secretaria. Era o delegado Felipe Hayashi, da Polícia Federal, que cuidava disso, porque era uma secretaria muito grande. Hoje, para você ter ideia, Carlos, são 4 secretários no governo para cuidar do que eu cuidava. 4, tá? Então, o que o Felipe Hayashi fazia? Ele detectava o problema antes dele se consagrar como um problema insolúvel. Se tinha alguém andando fora da linha, se tinha alguma ameaça de corrupção, de tentativa de fraude em licitação, a gente cortava o mal pela raiz. Depois acabei ficando sem ele foi chamado de volta pela Polícia Federal, teve que retornar e me fez muita falta no final. Eu quero fazer mais ou menos isso dentro da prefeitura, ter uma secretaria que previna, por exemplo, a fraude em licitações. Eu vou mudar o sistema de licitações. Hoje a prefeitura estabelece que para microempreendedores e para pequenos empreendedores deve ser dada toda a licitação de Curitiba de até R$80 mil. Eu vou jogar para que seja de 160 mil. Toda a licitação de até 160 mil vai ter que ir para pequeno empreendedor curitibano ou microempreendedor curitibano, seja para serviços, para compras e para construções de obras. Mas não é aí que acontecem as grandes corrupções. As grandes corrupções são em licitações maiores do que isso. Tem gente aqui na prefeitura, ocupando o cargo de primeiro escalão, que já apareceu no Fantástico, envolvido em corrupção. E está lá ocupando um cargo, não dá para entender isso. Quem que é? Eu não vou citar o nome aqui agora, mas pesquisem, você é um bom repórter investigativo, você vai descobrir. Eu não sei como é que está na justiça, eu não vim aqui para falar mal de ninguém, para denigrir a imagem dos meus adversários. Eu estou citando aqui só um exemplo. Carlos, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não vejo meus adversários como inimigos. Eu vejo eles como adversários apenas. Claro. Quando eu for prefeito de Curitiba, se o Pimentel, o Dutti, o Requião, a Cristina, a Maria Vitória tiverem alguma contribuição a dar para a cidade, eu vou tratá-los muito bem, vou ouvi-los. Cada um tem alguma coisa boa. Essa história de desqualificar os adversários, dizendo que eles não têm nada de bom, vem da cartilha nazista do Goebbels, que era o homem de propaganda do Hitler, e que dizia que a gente tem que repetir uma mentira até ela virar verdade, né? Sim. Que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu não vou trabalhar com isso na minha campanha. Eu não ataco os adversários. Eu estou cumprindo o pacto que eu assinei com o Tribunal Regional Eleitoral e com a Universidade Federal de não atacar o adversário. Agora, é fato jornalístico. Existe pessoa na prefeitura que já apareceu no Fantástico em filmagem de prática de corrupção, ocupando cargo em uma dessas autarquias, institutos que o Greca mantém funcionando. Então, isso é fato jornalístico, fica sob responsabilidade. Não, fica sob responsabilidade da imprensa, claro, divulgar ou não. Não cabe a mim isso. Candidato. Opa, vai, Paulinho, manda. Candidato Neyley Prévost, o senhor mesmo citou aí que começou a vida política muito cedo, né? Sendo eleito vereador mais jovem, 22 anos. Então, desde lá para cá, a sua
a sua vida, a sua trajetória é na vida pública como político. Na eleição de 2004, quando ficou disponibilizado para todo mundo acessar o patrimônio daqueles que pleiteavam algum cargo público, o senhor declarou que não tinha nenhum patrimônio em 2004. 2004, há 20 anos atrás. Isso, exatamente. Hoje o senhor tem o maior patrimônio entre os candidatos, com R$ 2.587.268,43. Lembrando que o senhor está tem a idade, 22 anos, na vida pública. Como construir um patrimônio desse tamanho em relativo tempo? E se fazer política é um bom negócio? Olha, Paulinho, vou te dizer uma coisa. Esse patrimônio que eu tenho, na verdade, não foi conquistado por mim. Eu tenho que agradecer a esse patrimônio ao meu pai, que foi advogado, empresário, ao longo dos anos construiu esse patrimônio. Infelizmente, na época da Covid, quando a ex-secretária da Saúde determinou, no momento eleitoral, a abertura de todo o comércio, que já estava sofrendo muito com o fechamento, e ela precisava reeleger o atual prefeito, ela abriu tudo antes da hora, e nesse momento o meu pai contraiu a Covid, ficou 6 meses sofrendo, entrando e saindo de UTI, e acabou falecendo. Então esse patrimônio é fruto da herança que o meu pai deixou para nós, e é isso que eu tenho na vida. Mas para mim o maior patrimônio não é ter recursos financeiros. O maior patrimônio é ter amigos, é ter um nome limpo, é ser respeitado pelas pessoas, é ter uma boa reputação. Eu poderia ser hoje um homem rico. Eu, quando tinha 20 anos de idade, era o rei da noite de Curitiba. Eu tinha empresa de eventos, eu reunia milhares de jovens sem necessidade de fazer nenhum show internacional. Apenas pelo fato de eu ser o organizador do evento, a juventude comparecia em peso às festas, aos festivais que eu organizava. Se eu tivesse ficado na iniciativa privada, hoje eu seria muito rico. Agora, sobre a declaração ao TRE, Paulinho, eu não quero te dizer uma coisa que vá deixar ninguém chateado, mas a verdade precisa também ser colocada para que a população saiba. Eu não sou o candidato que tem o maior patrimônio. Eu sou o único candidato que declara todo o meu patrimônio. Essa é a diferença. Tem muita gente que encobre patrimônio. O candidato da máquina municipal, por exemplo, todo mundo sabe que ele é neto do ex-governador Paulo Pimentel, que é uma pessoa simpática. Mas o outro avô dele, que é um homem que eu gosto muito, que eu admiro muito, o doutor Rubens Slaviero, é um dos homens mais ricos do Paraná. Só que ele ainda não recebeu a sua herança, o outro candidato, mas irá recebê-la um dia, porque o avô dele é uma pessoa muito rica. Até uma coisa que eu fico pensando, ele fica na televisão me atacando, eu não ataquei ninguém, a minha campanha é sem ataques, mas o candidato da máquina municipal, não sei porquê, me ataca todo dia na televisão. Eu fico me questionando no seguinte: se ele é tão bom gestor como ele diz, por que ele está há 15 anos ocupando cargos públicos sem nunca ter sido eleito? Ele foi nomeado há 15 anos atrás pelo então prefeito Beto Richa, e de lá para cá sempre pegou um carguinho público. Eu estou há bastante tempo na política, mas de 4 em 4 anos eu sou submetido a um rigoroso julgamento popular e sempre me elejo com excelente votação. Por que o atual prefeito, se é bem gestor, o atual vice-prefeito, se é bom gestor, não foi chamado pela família dele para administrar a rede de hotéis que eles têm, as fazendas que eles têm? Por que não foi chamado para administrar as concessionárias de carro que tem? Eu, se tivesse um filho que é um excelente gestor, não ia deixar o meu filho ficar lá como diretor de uma fundação da prefeitura, ou diretor de uma central do estado, ou como assessor carregando mala de um governador. Eu ia chamar o meu filho, se ele fosse competente, para administrar as minhas empresas.
Então tem coisa que não dá para entender. Em relação à área da saúde, né? Aqui em Curitiba a gente tem a terceirização dos serviços. A gente recebe várias reclamações em relação à questão de filas, principalmente nas especialidades. Qual que é a proposta do senhor para desafogar essa situação? Olha, Fran, hoje tem na fila da saúde 200 mil, mais de 200 mil consultas e exames em atraso em Curitiba. Eu venho da área de saúde, né? Eu fui presidente da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, eu fui presidente da Comissão de Saúde, eu sou coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, eu sou deputado na história do Hospital Erastinho, que salva vidas de crianças, que mais viabilizou emendas federais para equipar esse hospital oncológico. Então eu gosto muito de trabalhar com a área de saúde e conheço bem os problemas da área. Eu vou fazer o PAI, o Pronto Atendimento Infantil. Com o PAI, nenhuma mãe curitibana vai ficar sem ter o seu Curitibinha com pediatras disponíveis 24 horas para eles. A pessoa que mora num dos 75 bairros de Curitiba e principalmente que não tem plano de saúde, sabe o quanto é difícil, o quanto é triste ter uma criança com dor de cabeça, com febre, com diarreia, com vômitos, e ir até uma unidade de saúde e não encontrar o atendimento. Eu vou fazer o PAI. Com pronto atendimento infantil, nós vamos ter para as 10 regionais de Curitiba, médicos pediatras atendendo 24 horas. E quanto a essa fila para especialistas e para exames, nós vamos fazer as policlínicas. Nas policlínicas a pessoa vai ter, Carlos, o exame com o oftalmologista, que tem uma fila danada aqui em Curitiba, com o ortopedista, com o dermatologista. A fila para psiquiatria é imensa em Curitiba. Mas o senhor pretende fazer isso através de convênios com a iniciativa privada? Não, a saúde primária eu sou contra ser feita com convênios. Eu vou fazer com recursos próprios da prefeitura. Convênio a gente vai manter os que tem com hospitais daí, para internamento, né? A prefeitura tem convênio, por exemplo, com o Hospital Evangélico Mackenzie, com o Hospital Cajuru, tudo isso vai ser mantido. Agora, eu entendo que tem 3 áreas, Carlos, que são função do poder público. O povo paga impostos para isso, é saúde, educação e segurança. Curitiba tem uma arrecadação prevista para o ano que vem de 14 bilhões de reais. Quem quer gente que vai comprar estátua com esse dinheiro e fazer terminal de 4 milhões de reais, que é o metro quadrado mais caro de Curitiba, vota no outro candidato. Quem quer que eu gaste esse dinheiro para melhorar a saúde das pessoas, vota 44 para prefeito. Temos ouvintes aqui também que estão mandando perguntas, várias perguntas ao candidato Neile Prevot. Vamos a uma delas aqui. Libera. Boa tarde a todos. Candidato senhor Neile Prevot, queria fazer a seguinte pergunta. A escolha da sua vice talvez não vai ter muito assim uma rejeição da parte de muita gente, porque ela, na verdade, assim, foi candidata por São Paulo e agora está voltando. Não é uma caça a voto assim que quer ganhar de qualquer maneira? Abraço. Verônica Coxa. Olha, Verônica, obrigado pela pergunta. Pena que não colocaram antes a tua pergunta, mas eu já tinha respondido aqui. Eu estou muito feliz com a minha vice. É um talento que eu reconquistei para o Paraná. Eu tinha inicialmente convidado o Joanir Zonta para ser o vice, ele não pôde aceitar, porque tinha acabado de comprar a água mineral Ouro Fino, mas eu acho que acabei, mesmo reconhecendo que o Joanir Zonta seria também um excelente vice, acertando muito com a doutora Rosângela, até porque, além dela ser competente, trabalhadora e muito dedicada à causa das pessoas com deficiência, à saúde pública, ela é mulher. Hoje eu posso chegar aqui e dizer que o único candidato a prefeito que tem uma mulher como vice sou eu, e as mulheres vão governar Curitiba junto comigo. A nossa gestão é inclusiva, pluralista, diversificada, humanista e a favor de prestigiar muito as pessoas
de todas as raças, etnias, gêneros, religiões, classes sociais e culturais. Tem mais pergunta aqui relacionada ao trânsito, que hoje, é uma pesquisa recente em Curitiba, é a terceira cidade do Brasil com pior trânsito, e hoje em dia a gente tem muitos aplicativos e também os motoristas de táxi. Bom dia, Banda B. Eu queria ver com o Ney aí o que eles podem dizer sobre a outorga do taxista em Curitiba, que a outorga nossa é a mais cara do Brasil. Nós somos os mais cobrados do Brasil. E tá difícil nós com essa concorrência aí, concorrência que é desleal, que todos sabem, né? Que em cima do taxista é cobrança em cima de cobrança, né? Um monte de coisa, é URBS, é prefeitura, é taxas e taxas e taxas. O que ele consegue fazer para ajudar o taxista? Gaspar taxista aí, sangue laranja. Ô Gaspar, obrigado pela pergunta, um abraço para todos os meus amigos taxistas, também um abraço para os meus amigos motoristas de ônibus, para os meus amigos motoristas de aplicativos, para os caminhoneiros também. Gaspar, você sabe que eu tenho sangue laranja também, tenho várias iniciativas em prol dos taxistas e nós queremos revitalizar o serviço de táxis de Curitiba. O táxi é um patrimônio cultural da nação brasileira. O conhecimento de cidade que os taxistas têm, ele precisa ser preservado, precisa ser protegido. Eu vou zerar a taxa de outorga, viu? Pode espalhar aí para os teus amigos, para os teus colegas taxistas, que a partir do ano que vem acaba essa famigerada e injusta taxa de outorga. E além disso, vou acabar com a indústria da multa em Curitiba, Gaspar. Chega de ficar multando o taxista aí injustamente, viu, meu amigo? Candidato, a gente está agora indo para a parte final aqui, a gente precisa falar sobre temas aqui que afetam diretamente o curitibano. Transporte público. A prefeitura já está fazendo o edital para a nova licitação prevista aí para ser lançada em agosto de 2025. O senhor eleito, número 1, pretende mexer nesse edital que já está sendo desenvolvido, que poderia talvez atrasar o lançamento dessa licitação, e depois o senhor está falando em diminuir a tarifa nos seus programas de televisão até agosto, já conseguir diminuir essa tarifa. Para quanto seria e como fazer para reduzir essa tarifa com esse atual contrato? Olha, Carlos, a gente tem que puxar de volta as pessoas para dentro dos ônibus. Os ônibus de Curitiba estão perdendo clientela. Temos que renovar a frota, temos que fazer como as capitais de outros estados do Brasil, que já colocaram ar-condicionado nos ônibus, tem que climatizar, ainda mais com esse aquecimento global aí que está deixando todo mundo encalorado pra caramba. Nós vamos ter que fazer uma tarifa mais barata. Eu queria chegar à tarifa zero, mas eu não posso prometer isso aqui agora, seria uma irresponsabilidade. Talvez ao longo da gestão eu consiga. O que minha equipe econômica já me apresentou estudos é que eu posso, já no primeiro dia da gestão, assinar um decreto voltando com a domingueira a R$1 e posso baixar a tarifa antes do término do 6º mês de gestão para R$5. Esse compromisso eu já posso assumir agora. A tarifa vai, antes do término do 6º mês de gestão, cair para R$5. Mas aí a prefeitura vai subsidiar, vai aumentar? A prefeitura já subsidia o transporte coletivo. Sim. Ele é totalmente subsidiado. Então vai aumentar esse subsídio? Nós vamos avaliar com os economistas se vai ser necessário isso. Pode ser que tenha que aumentar. Com relação ao novo modal, o senhor pensa em metrô, VLT, VLP? Eu gosto de duas coisas. Da ideia do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, é o que nós temos nas cidades mais modernas aí do planeta Terra. Eu até fui ver em várias capitais do mundo o VLT, funciona muito bem, funciona melhor que o metrô. E gosto também da ideia da linha Parque, que seria pela própria linha verde, ligando Santa Cândida ao Pinheirinho, mas com trincheiras, para reduzir em 20 minutos o tempo de viagem da Santa Cândida ao Pinheirinho. Seriam trincheiras com jardins suspensos em cima, onde as pessoas... Jardins suspensos não, jardins térreos, com praças... Mas não seria subterrâneo, o seu plano de governo fala em plano de governo. Não, só trincheiras, não subterrâneo inteiro. Tá? Trincheiras subterrâneas.
É isso, chegamos ao fim. 45 minutos passou assim, ó, voando. Muito obrigada, candidato, por receber o convite da Banda B, por conversar com os ouvintes. Obrigada, Carlos, por estar conosco. Obrigada, Paulinho. Obrigada, candidato. Obrigado vocês e lembrem-se, agora é Ney, agora é 44 para prefeito. Assim a gente chega ao fim do nosso Banda B Notícias. Até amanhã, Paulinho. Até amanhã, Fran, Carlos, e amanhã? Amanhã tem mais uma. Mais uma. Roberto Requião, do Mobiliza.